Vamos lá, meus amigos, falar sobre o trauma torácico, que é um trauma que na grande maioria das vezes é de fácil resolução no APH. Mas quando nós temos um trauma significativo, normalmente é um trauma bem significativo, de alta mortalidade, porque mexe com o sistema cardiorrespiratório, né? Ou seja, sistema circulatório e respiratório, né? Então as lesões do tórax podem ser causadas por mecanismos contusos e ou penetrantes, né? Então das quais somente de 15 a 20% requer tratamento cirúrgico, sendo o restante tratado com abordagem mais simples, foi o que eu tinha acabado de dizer, com oxigenoterapia, uma descompressão de pneumotórax, né? Então aqui, como é uma aula de primeiros socorros, vai ser uma aula mais baseada na conduta básica, na o que, é que a gente vai fazer ao ver um trauma torácico, né? Então, quando não avaliadas e diagnosticadas adequadamente, as lesões de tórax podem gerar complicações como hipóxia, que é a diminuição de oxigênio, choque hipovolêmico, né, que é aquele choque com perda de sanguínea considerável, né, podendo ainda evoluir de forma precoce para situações mais graves, como parada cardiorrespiratória, né, ou mesmo para falência múltipla de órgãos em períodos mais tardios. Então, quando o paciente é, vai para um serviço de referência, um hospital e depois vai para a UTI, ele pode desenvolver uma falência múltipla de órgãos, né, devido a esse período que ele passou perdendo sangue, né, dentre outras causas, tá bom? Para cada estrutura lesionada é importante que se mantenha a fisiologia da respiração e circulação, que são os processos vitais para a manutenção da vida. Então, lembra do XABCDE, ABCDE. Então a gente tem que garantir a abertura de vias aéreas, oxigênio, né? Então a gente tem que deixar as vias aéreas abertas e limpas, permeáveis, né? É, fazer com que o ar enriquecido com oxigênio vá até os pulmões e que esse oxigênio passe para a corrente sanguínea e esse oxigênio da corrente sanguínea passe para os tecidos, né? Então a gente precisa dessa fisiologia, a gente precisa manter essa fisiologia, né? E aí o A, o B e o C nos garante isso aí, né? Para manter a vida desse indivíduo. Então a gente reconhece as vítimas de trauma torácico porque elas podem apresentar dispneia, que é dificuldade de respirar, dor torácica, que piora o esforço respiratório, né? Então, quando o paciente tem um esforço respiratório, então vai doer, né? Dor aguda, que pode ser em forma de pontada ou constritiva, assimetria do tórax, ou seja, um lado maior do que o outro, né? Isso a gente fala muito em tórax instável, né? Que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Respiração curta e superficial, principalmente devido à dor torácica, né? Então o paciente tem aquela dor e aí a respiração fica mais curta e mais superficial, ou seja, não se torna profunda. Ansiedade e agitação, ou seja, o paciente fica ansioso e agitado tanto pela dor, muitas das vezes, né, pela respiração mais difícil, pelo próprio estresse da situação, né? Então o paciente fica bem agitado e ansioso, muitas das vezes, tá bom? E outra coisa, isso às vezes a gente confunde essa ansiedade, agitação com perca sanguínea, mas como está associado, então a gente sempre considera como possível choque hipovolêmico também. Tontura, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, taquipneia, aumento da frequência respiratória, que pode indicar o choque hipovolêmico. Contrações dos músculos acessórios do pescoço, principalmente esternocleidomastoide, os escalenos são muito comuns. Então a gente, quando vê o paciente com contraindo musculatura acessória, né, com dificuldade de respirar, então a gente já associa com dispneia, desconforto respiratório. Batimento de asas do nariz, né, de aleta nasal, então as asas do nariz, devido a esse esforço respiratório. Veias jugulares túrgidas, olha só, não são veias jugulares que a gente chama, não há é, pulso carotídeo, né, que a gente chega lá na parada. Se lembra lá na parada cardíaca que a gente checa o pulso? Então, na caso de veias, elas não pulsam, certo? Elas ficam túrgidas, tá bom? Desvio de traqueia. Então, normalmente a traqueia fica desviado, principalmente quando está associado a um pneumotórax hipertensivo, tá bom?
A ausência de algum desses sinais ou sintomas não significa ausência de lesão, devendo o socorrista reavaliar constantemente o paciente até a chegada do hospital de referência. O tórax deve ser palpado em todas as suas amplitudes, tanto na parte superior como na posterior, em busca de crepitação óssea, ou seja, quando o osso quebra, enfisema subcutâneo, ou seja, a presença de ar no tecido subcutâneo, e segmento instável, ou seja, um lado, né, sem estabilidade. A oximetria de pulso se torna um parâmetro importante, ou seja, a oximetria, que é aquele aparelho oxímetro que verifica como é que está a saturação de oxigênio, né, e a frequência cardíaca, é um parâmetro importante na avaliação do paciente de trauma de tórax, pois permite a monitorização instantânea da saturação de oxigênio do paciente, ou seja, da possibilidade do oxigênio para as trocas gasosas. As imagens, né, da fratura de costela. Conduta. Tranquilizar o paciente é uma das principais condutas. Evitar a movimentação de membros superiores, né? Isso aí é para evitar aumento da dor. Fazer a utilização de tipóias se fizer necessário, né? Não deve ser realizada em hipótese alguma imobilização de costelas. A gente não vai imobilizar o tórax do paciente, né? A não ser de forma indireta, em que o membro superior deve limitar a movimentação da costela fraturada, diminuindo assim a dor. Normalmente, nós profissionais que atuamos no APH, no SAMU, se faz medicação analgésica, né, para diminuir a dor desse paciente, tá bom? A administração de oxigênio pode ser necessária e deve ser acompanhada por meio de oximetria de pulso e sinais em que a vítima apresente batimento do nariz, ou seja, sinais de hipóxia, de falta de ar, utilização do músculo acessório, dentre outros citados anteriormente na avaliação. Então, normalmente, quando o paciente apresenta alguma dificuldade de respirar, a gente já coloca oxigênio. Vamos lá, o pneumotórax. Então, a gente viu lá que os nossos pulmões, eles são revestidos por duas membranas, que é verdade, as pleuras, né? Uma pleura visceral e a pleura parietal. A pleura visceral, que é a camada externa do pulmão, né? E eu tenho uma pleura visceral que recobre a cavidade torácica. Então elas são unidas, né? Então quando há um deslocamento, como nessa imagem aqui está mostrando, então o pulmão vai colabar. Só que o pneumotórax, que a presença de ar pode ser aberto, simples e hipertensivo, né? Então o pneumotórax, o hipertensivo, ele é bem característico da área da saúde como uma emergência médica, tá bom? Então o pneumotórax traumático se caracteriza pela presença de ar nas pleuras parietal e visceral, e a incidência de 15 a 50%, podendo estar associada ao hemotórax. Hemotórax é a presença de sangue. E aí os dois a gente chama de pneumohemotórax, né? Ar e sangue nesse espaço pleural aí. Pode ser unilateral ou bilateral, mais raramente, né? É muito comum de forma unilateral, sendo classificado em fechado quando não há comunicação entre a cavidade pleural e o meio externo, e o pneumotórax aberto quando há comunicação direta. O pneumotórax também pode ser classificado como simples, aberto e hipertensivo. Professor, o que é o aberto, simples e hipertensivo? Vamos lá. O simples se caracteriza pela presença de ar entre as pleuras parietal e visceral, na medida em que aumenta a quantidade de ar entre as pleuras. O pulmão acometido passa a ter uma área menor destinada às trocas gasosas, ficando cada vez menor, ou seja, colabando. Só que aí onde é que está? O simples, ele não aumenta a pressão intratorácica, né? O pulmão dá um colabamento, mas ele não aumenta a pressão dentro do tórax, certo? Então, dor torácica, dispneia, taquipneia, dispneia da frequência respiratória, aumento da frequência respiratória, respiração superficial e diminuição dos murmúrios vesiculares. Professor, o que é murmúrios vesiculares? É o som que quando a gente pega o estetoscópio e coloca no tórax, a gente escuta a presença do ar passando, né? Isso aí a gente chama de murmúrios vesiculares. Conduta: administrar oxigênio acompanhando a melhora de sintomas com dor e dificuldade respiratória. A oximetria de pulso pode e deve ser utilizada como parâmetro para constatar a melhora ou pior do quadro respiratório do paciente. Considerar a possibilidade de elevação da prancha longa por meio de inclinação da cabeceira da maca articulada para a maior comodidade do paciente. Certo? Sempre, gente, essas condutas a gente tem que obedecer o XABCDE. Lembre-se disso.
né? No atendimento, a gente obedece a abertura de vias aéreas com controle cervical, ventilação e respiração, controle da hemorragia, né? Etc. Avaliar a necessidade de acionamento de suporte avançado de vida. Então, se o paciente estiver bem grave, a gente já pede apoio do SAMU, do suporte avançado de vida. O socorrista deve manter a atenção em relação à possibilidade de evolução do pneumotórax simples para o hipertensivo, tomando a situação mais grave e difícil de ser conduzido no suporte básico. Então foi como eu disse, quando o pneumotórax é simples, a gente tem uma conduta mais não tão emergencial como no hipertensivo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que o hipertensivo aumenta a pressão intratorácica. O aberto, a gente tem um ferimento aí por arma de fogo, né? Então o aberto já está dizendo, ele faz uma comunicação entre o tórax e o ambiente externo, né? Entre os pulmões e o ambiente externo. Então também conhecido como aspirativo, por quê? Porque esse orifício ele borbulha, ele suga, porque está tendo troca gasosa aí, passagem de ar por esse orifício, né? Então ocorre a comunicação direta da cavidade pleural com o meio externo, possibilitando a entrada e a saída de ar. Essa lesão pode ser causada por diversos objetos perfurantes ou penetrantes, certo? Sua incidência é baixa, mas leva ao óbito na maioria dos pacientes ainda no local da ocorrência, devido ao grave quadro de insuficiência respiratória, que ocorre de maneira rápida e progressiva, causando o colapsamento do pulmão afetado. E aí você vai dizer, professor, e o que é isso aí de lado? Isso é um curativo de 3 pontas. O que é isso? Olha só, eu botei o desenho embaixo aí, mostrando o seguinte: como o ar está entrando por essa abertura do tórax, né, e quando ela é maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia, então é bem mais fácil o ar entrar entrar por aí do que pela traqueia. E aí esse curativo de 3 pontos faz uma válvula unidirecional, ou seja, o ar, quando o paciente inspirar, ele não vai entrar, tá vendo na figurinha aí? E quando ele expirar, o ar vai sair, né, tornando uma válvula unidirecional. Reconhecimento, né? Insuficiência respiratória grave, ansiedade, taquipneia, pulso radial fino e rápido, que a gente chama de finiforme, lesão em parede torácica e ruídos audíveis durante a inspiração e expiração, né? Que a gente chama de aspirativa. Conduta: realizar o curativo de 3 pontas, como já falei, administrar oxigênio realmente de 10 a 15 litros por minuto, né? Ou seja, uma quantidade de oxigênio bem considerável, com um constante monitoramento da oximetria de pulso. E acionar a via central de regulação com suporte avançado de vida para um local, ou transportar rapidamente para o socorro especializado. Normalmente a gente. Aí você vai dizer, professor, e por que não pode esperar o SAMU? Dependendo da distância, como não precisa de imobilização, alguma das vezes, né? Por exemplo, ferimento por arma de fogo, o paciente, o SAMU está demorando, eu estou próximo ao hospital, eu não preciso de prancha, né? Às vezes a gente, porque não é uma lesão cervical, né? O trauma raquimedular, tá bom? Pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo é caracterizado pela entrada de ar no espaço pleural de forma contínua sem seu escape. Por isso que é uma emergência médica, porque eu vou aumentando a pressão dentro do tórax, uma pressão unilateral, promovendo aumento contínuo da pressão intratorácica, empurrando para o lado oposto da lesão as estruturas do tórax, dificultando assim um retorno de sangue venoso. Isso aí, olha só, vamos lá lembrar da anatomia. A veia cava inferior, né, ele passa pelo forame de veia cava aqui no diafragma. Então, com esse desvio do tórax, vai também promover o que? O dobramento, né, ou a obstrução dessa veia cava, fazendo com que o sangue diminua para o miocárdio, para o átrio direito. Tá bom? Então, diminui no retorno venoso para o coração, além de promover hipóxia decorrente de alteração da pressão entre as pleuras. Todo paciente com lesão torácica pode evoluir por essa complicação, né? Então, o que, é que a gente vai fazer? Olha só, lá no P4 sempre fala a descompressão do pneumotórax hipertensivo, que é no quinto espaço intercostal da linha axilar média ou anterior, certo? Mas isso é feito com gel, com um profissional da saúde, né? Depois vocês vão ver isso, a gente vai ver isso lá na frente com mais calma, bem direitinho, né? Mas o importante é vocês reconhecer isso aí para
urgência no atendimento, né? Emergência no atendimento. Órgão pulmão colabado empurrando as estruturas mediastinais. Então, reconhecimento. Os sinais irão depender do momento no qual o atendimento inicia e da quantidade de ar acumulado, sendo que, a princípio, o quadro começa com apreensão e desconforto, porém com evolução que pode apresentar. Vamos lá. Desvio de traqueia em direção contrária à lesão, dor torácica e dispneia, diminuição do murmúrio vesicular, turgência jugular, crepitação na parede torácica, né? Cianose, que é aquela coazulada, que é sinal de hipóxia, né? Diminuição de oxigênio. Taquicardia e taquipneia, agitação crescente e sofrimento respiratório, podendo levar a insuficiência respiratória. Conduta. A prioridade é realizar a descompressão do tórax. Para tanto, o suporte avançado de vida deve estar sempre acionado no local quando disponível, né? Porque para fazer essa descompressão, então, eu tenho que ser um profissional habilitado. Administrar oxigênio a 15 litros por minuto e monitorar a oximetria. E transportar rapidamente para o socorro especializado. Hemotórax é caracterizado pela presença de sangue no espaço pleural. Lá a gente viu o ar, que é os pneumotórax, aberto, simples e hipertensivo. Agora a gente está vendo o hemotórax, que é a presença de sangue. Só que aí tem uma complicação, que o espaço pleural possui grande capacidade de acumular líquidos, principalmente quando a lesão é de vasos hilares, né? Ou seja, aqueles vasos que entram e saem dos pulmões, né? Variando de 2.500 a 3.000 ml de sangue, o espaço que comporta grande quantidade de sangue, né? E a hemorragia pode ter origem tanto na parede torácica como no pulmão propriamente dito, que são os vasos do hilo pulmonar, podendo ser a principal causa geradora do choque hipovolêmico. E aí, ó, 2.500 a 3.000 ml é um choque grau 3, né? Ou seja, 30% de volemia, né? Então, um paciente que perdeu uma grande quantidade de sangue. Reconhecimento e conduta. Dor torácica, dispneia, que é a dificuldade respiratória, assimetria do tórax, murmúrios vesiculares abafados do lado da lesão, ou seja, a gente não consegue escutar aqueles murmúrios vesiculares, sinais de choque hipovolêmico, taquicardia, taquipneia, palidez cutânea, hipotensão arterial e confusão mental. Conduta: administrar oxigênio, 15 litros por minuto, e monitorar a oximetria de pulso. E transporte rápido, sendo importante acionar o suporte avançado de vida para que seja feita a repulsão volêmica ideal. Caso esse atendimento seja feito por unidade básica. Tórax instável é caracterizado pelo, aqui, no caso dessa lesão, gente, o tórax perde sua função de proteção e o nome já está dizendo, ele fica instável. O que se caracteriza com isso? Fratura de costela, só que é localizado na mesma costela em 2 ou mais locais, né? Então, e em 2 ou mais costelas, né? Isso é a gente chama como fraturas múltiplas de arcos costais, com ou sem envolvimento do externo. Tal lesão nem sempre compromete somente a parte óssea, podendo ainda causar complicações no pulmão e coração. Por quê? Porque foi uma troca de energia considerável e eu tenho lesões abaixo, ou seja, subjacente de pleura, de miocárdio, né? Isso aqui a gente divide, mas muitas das vezes o paciente tem traumas associados. Pneumotórax com hemotórax, com fratura de costela, né? Então vamos lá. Reconhecimento e conduta. Na inspiração, a pressão intratorácica torna-se negativa. O pulmão e a caixa torácica se expandem, enquanto o segmento fraturado não acompanha o restante do gradil costal e afunda sob os efeitos de pressão atmosférica, que gera gradiente pressórico positivo. Com a expiração ocorre o inverso. Enquanto o gradil costal se retrai, o segmento instável expande e retorna à posição original. O movimento paradoxal é repetido a cada novo ciclo respiratório. Por isso que a gente chama de tórax estável ou rebordo costal móvel, né? Devido a esse movimento paradoxal. Administrar oxigênio a 15 litros por minuto e monitorar a oximetria de pulso e acionar o via central de regulação, suporte avançado de vida para um local, ou transportar rapidamente para o socorro